Oi, gente, meu nome é Carol E meu nome é Rai. e hoje a gente vai reagir à peste negra e o caos na Idade Média. Mano, posso falar? Pra mim, Fala. assim, a pior momento pra se ver na história Eu da acho que humanidade, era Idade Média. Idade Média, com Cara, certeza. O mano, tanto de doença que tinha, de coisa que acontecia, qualquer coisa que a mulher fazia, bruxa, vai não, queimar, essas queimada. coisas. Na Idade das É, Trevas, realmente. pior que era mesmo. Mano, tem um vídeo Perigosíssimo. do Você Sabia? Que é os Hum. 10 tratamentos médicos mais Ai, tenebrosos da Idade Média. nem Ai, quero saber. não. Ai, é uma parada Eu já bizarra. imagino um alicate, assim, a Não, coisa mais era escrota que assim, o se cara imaginar. tinha um negócio no olho. Aí, aquele negócio que, sei lá o nome, glaucoma não, é catarata. O Hum. tratamento era enfiar um negócio, que realmente, assim, a pessoa ia ficar Não cega de tinha o uma... que fazer. É, Eles enfiavam uma agulha no olho da pessoa. O da hemorroida era, tipo, queimar, tá ligado? Mano, o outro era, tipo assim, colocar sanguessuga. Até sugar o ai, sangue todo da credo, pessoa. credo, Cara, é credo. do Você Sabia esse vídeo. Mano, é bizarro, Rai, bizarro. Você fica tipo, mano, que época das trevas de se viver. E realmente, Misericórdia. né? Deu o que deu. Peste negra, que matou um É, terço. um Não, terço dois da. terços. Dois terços da Foi dois população, terços né? da Da população? Ô, Europa. Acho que foi louco. dois, acho que foi dois terços, mano. Mano, Tá, não entendi. tinha, não tinha remédio, não tinha tratamento. É, Era uma não, não tinha, não parada tinha. pesada, mano. Tá, É, bora lá ver. vamos. Peraí. Imagine que Pera aí. você é um morador Eu não quero imaginar que eu sou um morador da Europa na época da Idade Média. Por favor, não quero. Nem de nenhum lugar. Meu cachorro tá latindo. Não dá Não pra dá pra ver. ouvir Que direito, bom. não. É. Bom. Imagine que você é um morador de Cafa, uma cidadezinha portuária na atual Ucrânia, no Mano, ano de calma aí, que meu PC. 1347. Calma aí, gente. Nessa época, todos Meu temiam Deus! o lendário Gengis Meu Khan, Deus! líder do Eita! Império Mongol, Travou. que avança impiedosamente. Meu Deus, calma, Travou calma. tudo. Calma, gente, o PC da gata. Alô? PCzinho, vamos querer funcionar? Desculpa, gente, Traumatizei. problemas técnicos, gente, acontece. Tô com 300 vídeos aqui salvos, tá um pouquinho lerdo. Tá, pronto. Imagine que você é um morador de Cafa, uma cidadezinha portuária na atual Ucrânia, no ano de 1347. Nessa época, todos temiam o lendário Gengis Khan, líder do Império Mongol, que avança impiedosamente rumo à Europa. Eles eram, nessa época, o maior império do mundo. E não teriam dó quando encontrassem em seu caminho uma cidadela bitulinha desse tamanico aqui. Mas, para isso, eles precisam passar pelas grandes muralhas que cercam a cidade. O que não é tão simples quanto parece. Passar pela muralha da China é fácil, eu quero ver passar pela de cá. Os grandes muros conseguem tancar o Império Mongol, mas quem mesmo assim não desiste e cerca a cidade. Assim, as paredes de pedra se tornam prisão para os moradores locais. De uma hora para outra, dezenas de soldados mongóis começam a morrer. As pessoas não entendiam na época, mas hoje nós sabemos que dentro do corpo de cada soldado ali havia um ser muito mais poderoso do que eles poderiam imaginar. Os outros soldados mongóis, vendo a situação ao seu redor, tomam uma decisão inacreditável. Eles catapultaram corpos contaminados para dentro da cidade, com o único objetivo de causar o caos a quem estava lá dentro. Eles não sabiam que estavam contaminados, afinal de contas, se tu morre por qualquer coisa na época, é porque Deus quis. Soldado escreve Gengis Khan com J e é catapultado no interior de cá. Agora imagina você tá aí tranquilinho vendo um vídeo sobre peste negra, sentadinho no seu sofá e do nada passa um corpo voando, caindo, cheio Tá de louco. peste negra no teu quintal. Isso leva a pequena cidade de Cafa a um caos total. Em alguns dias já haviam muitos contaminados que morreram ali mesmo. Alguns sortudos conseguiram fugir e buscaram refúgio em cidades vizinhas, mas isso não impediu que eles Espalhando se ainda contaminassem também. Estes ajudam a Mas- espalhar para o mundo uma Cara. doença que mudou de uma vez Cara. por todas a humanidade. Meu Deus! Mas Tá como ela pausado, Rai. surgiu? Quais foram os impactos para a sociedade? Calma. Você não deve ter ideia, mas Gente. tudo isso mudou de Teu computador vai quebrar? Gente, por favor, deem um pix aqui, mandem, se inscrevam no canal, mandem Pelo amor de Deus. um Fica salve. farmando. Como é que é? Um e salve não, ajuda, como é que é? o Superchat aí pra nós. Superchat. Gente, Mano, que isso? Computador é esse?
Foi mal, guys. Tá fácil não, realmente. Eu quero saber como que começou a peste negra. Tipo assim, é porque... Eu acho que vai começar... ele já falou que já tá contaminado. É, porque falou que não foi foi nessa... rato. Pode ter sido com uma Foi transmissão rato, de pelo algum que eu animal. sei, foi rato nas águas e aí contaminou. Ah, tipo leptospirose? Tipo leptospirose, só Porque, que era assim, pior na época. Ele só falou que foi nessa cidadezinha, e aí os caras começaram a morrer no meio do campo. Como começou a peste negra? Tipo assim, qual foi o vírus, bactéria, não sei, inicial? Só falou aqui, doença causada pela bactéria atingiu o continente. É só o que falou. Os historiadores acreditam que a doença surgiu em algum lugar da Ásia Central e foi levada por genoveses para o continente. É que eu vou falar, é 1300, né? Acho que é difícil saber. Você acha que eles não têm nem como saber como que começou? Aparentemente, transmitida, é um tipo de infecção causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas de roedores e outros animais. E humanos picados pelas pulgas contraíam a peste. Olha, não era vírus, Então, era picada, caramba. Era por picada. Não, inicialmente foi por picada, porque depois não, Mas aí eu acho que, sei lá, tipo, a pessoa desenvolveu uma ficava gripe. com pulga, Aí, será? não sei o que, sei lá, espirrava e transmitia, provavelmente, sei lá. Caramba. É porque é muito difícil saber o início da peste negra. Porque, muita gente morreu, não tinha tratamento, e eles não tinham nem tecnologia suficiente pra poder investigar, né? Então é difícil, é tudo e aí fala. teoricamente, eu acredito, né? Picada de pulgas infectadas que viviam em ratos transmitiam a peste em forma mais conhecida. Porque para faz os humanos. sentido, porque os caras estavam no meio do campo de batalha, não devia ter higiene nenhuma. Tudo sujo, com xixi, com... com certeza. Vez por todas a humanidade. A peste Deixa eu voltar aqui, né? Desculpa, gente. Deu uma travada. Mas isso não impediu que eles se contaminassem também. Estes ajudam a espalhar para o mundo uma doença que mudou de uma vez por todas a humanidade. A peste negra. Mas como ela surgiu? Quais foram os impactos para a sociedade da época? Você não deve ter ideia. A gente Mas podia ter tudo só isso esperado. mudou diretamente a forma como Ansiosas. nós interagimos com o mundo. Como uma doença que vem de pulgas conseguiu matar quase metade da população europeia. Tá vendo? Hoje nós vamos entender. Bizarro, realmente. Bonitinha a intro. Sim, é muito bonitinho, ó. O mundo sendo destruído, a gente muito bonitinho. Oi, eu sou o Tinoco e sejam todos muito bem-vindos ao novo quadro aqui do canal Tinocando TV, o Diagnosticando. Um quadro onde eu vou analisar a história das doenças mais conhecidas da humanidade. E no episódio de hoje, peste negra. Como eu sempre falo, esse tipo de vídeo dá um trabalho pra fazer, então considere deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir nas redes sociais, @TinocandoTV. Eu tô produzindo muito conteúdo legal lá, eu espero que você goste. Se você quiser deixar sugestões de temas, quadros, ideias de vídeo, comenta aqui que eu vou estar olhando tudo isso. Bom, então vamos começar a entender como tudo começou. No início do século XIII, a população europeia começou a crescer demais. Alguns países quase duplicaram o número de seus habitantes, como França, Espanha e Portugal. E isso, na verdade, se dá por dois fatores: uma redução no número de guerras e o avanço tecnológico na agricultura. Então você tá dizendo que a agricultura fez a galera, digamos que... procriar. Tá ligado? Nesse momento, durante a Idade Média, o sistema socioeconômico era o feudalismo, que você já deve ter ouvido falar na escola. Ouvir esse nome já me dá até um gatilho. Era uma sociedade com a economia baseada na agricultura e dividida em 3 classes sociais. O primeiro e mais cabuloso de todos é o clero, que é basicamente uma skin da Igreja Católica. Já nasce com uma magiazinha de cura e a chance de tu tirar um 20 no dado é muito maior. O segundo são os nobres, que nem tem muito o que falar, né? Nobre é nobre. E por último temos os servos, que era a grande maioria. Não fica legal, não. O grande pulo do gato nessa questão toda é que você não poderia mudar de classe social. É tipo uma ranqueada que você quer muito ser platina, mas não ser você é bronze. Então, a mobilidade de uma camada social para outra era quase impossível. E o que de fato diferencia uma camada social da outra são os privilégios que ela tem. Os nobres com terras eram chamados senhores feudais. Suas terras eram os chamados feudos, por isso senhores feudais, né? Para você que é um pouco mais devagar. O que acontece é que, como sempre, a mão de obra era baseada na exploração dos menos afortunados. Os servos eram o mais zoados nesse rolê. Eles eram os responsáveis pelo sustento das classes acima deles, já que eram eles que produziam
produziam as riquezas da época. E como se não bastasse ser explorado, os servos tinham que pagar impostos para a nobreza. E aí, como eu disse, a população começou a crescer e foi ganhando corpo. Mas não foi somente os servos que cresceram. Todas as classes sociais começaram a ter um aumento na população. Assim, os filhos dos senhores feudais começaram a brigar pela herança e rolou basicamente um casus de família lá em 1300. Muitos dos nobres, que não herdavam nada, resolveram se mudar para locais fortificados chamados de burgos, que com o tempo iam crescendo e se tornando cidades. Esses nobres normalmente trabalhavam como comerciantes e ficaram burguesia, conhecidos como os burgueses. Sim, a burguesia já existia desde eu ia o falar, século mas eu ia XI, falar. mas foi no Vai ser Renascimento spoiler. comercial Spoiler que de essa 1000 anos. classe ficou mais... Meu Deus, Rai! Eu Oxe, não tem nada a ver desisto. com isso. Eu desisto. Eu ia falar, bicho, mas falei, não, vou falar spoiler de novo, mano. Vou falar que a gente é muito Spoiler. ansiosa. Spoiler de 1000 anos burguesia. atrás. Burguesia! Sim. Foi aí que surgiu a burguesia. Burguesia. Foi aí que nasceu a música também, né? Burguesia. Ah, Já existia desde o século e ficaram conhecidos como os burgueses. Sim, a burguesia devagar, já o computador. existia desde o século XI, mas foi no Renascimento comercial que essa classe ficou mais forte, com o aumento da urbanização e o crescimento de feiras comerciais que foram se tornando burgos. Nesse momento, você vai perceber que a Europa estava vivendo uma certa instabilidade ali em todos os sentidos. Estava aparecendo os relacionamentos do Neymar. Pouco tempo depois, entre 1309 e 1323, ocorreram grandes chuvas que afetaram a produção de mantimentos, ocasionando em uma escassez de alimentos. Para piorar ainda mais o cenário que estamos vivendo, explode uma guerra entre França e Inglaterra, conhecido como Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos, durou 116, mas a gente releva isso aqui. Esse evento fez com que a Europa perdesse ainda mais 116 terrenos anos. aráveis, né? Já que agora a galera ia estar meio que lutando em cima dele. E todo esse processo deixou a população ainda mais sujeita à fome. Nesse momento da história, o mundo estava começando a se globalizar e a relação entre países da Ásia, África e Europa estava cada vez mais próxima. E a principal influência disso talvez seja a Rota da Seda, que é basicamente um trajeto que vai lá do outro lado da Ásia, passa ali pela Arábia, vai pro Egito, depois chega no leste europeu, vai pra Itália, e é lá que as mercadorias entram na Europa. Mas nós Doideira. estamos falando de 1300, então nós não podemos esperar nada mais do que um padrão levemente duvidoso de qualidade. Os porões dos navios mercadores eram uma parada assim, nojenta. Era sujo, úmido e carregava alimento, ou seja, um lugar perfeito para proliferação de ratos. E esses ratos tinham o quê? Pulgas. Aqui a gente entra em um dos maiores erros cometidos quando o assunto é peste negra. Não, a peste negra não era transmitida pelos ratos, mas sim pelas pulgas que estavam nesses ratos. Nessa época, o contato com o rato era uma coisa normal. Tu ali, ó, almoçava com o Mickey enquanto o Ratatouille tava na cozinha fazendo uma sopinha pros cria. Então, o contato dessas pulgas com o homem era inevitável. Grande parte dos tripulantes desses navios cargueiros foram contaminados. E assim, a bactéria causadora da peste bubônica começou a se espalhar pela Europa. Eita, peste Below decks, bubônica. the Italians find a cargo of corpses. The few survivors are reported to have sickness clinging to their very bones. nossa. When the townspeople realize the danger, they try to banish the plague ships from their harbor, but it is too late. The plague has already taken hold, and the dying begins. Como todo Não lembro mundo dessa sabe, cena o no período Piratas em do que Caribe, estamos falando não. é conhecido como Idade Média. E nessa época você sabe que o bagulho era louco. A Europa era quase como um grande navio cargueiro. Nas cidades medievais, os moradores percorriam ruas e vielas estreitas, mal iluminadas e frequentemente lamacentas por conta da chuva. Isso sem falar no pequeno detalhe que era normal as pessoas na época jogarem os seus excrementos pela janela na rua. Nessa época você não pode nem jogar uma bolinha ali na rua, ficar parado trocando ideia com o idoso. E quando você menos percebe, alguém abriu a janela e jogou em você um balde cheio de merda. Que época Existiam tenebrosa. também os matadouros, que eram locais em que os comerciantes de alimentos descartavam as carcaças Açougue. de animais que não eram usados, né? Ninguém mandou não ter salsicha na época. O que eu quero dizer com tudo isso é que não foi o rato o maior propagador da peste negra, mas sim o próprio homem. Fomos nós que demos as condições para uma doença que se Foi todo mundo. voltou Foi o. contra nós. Mas Não. vocês É o YouTube. O computador tá amaldiçoado. Esse vídeo da peste negra. Toda maldição. Mano, mas, cara, pensa, Raio, você pensa, eram umas cidadezinhas assim, com umas ruazinhas estreitas, lamacenta, cheio de rato e bicho, onde as pessoas tacavam xixi e cocô na rua. Ai, que nojo, não dá. Resto de animais na rua. Aí depois quer reclamar que o rato que trouxe a pulga.
Pô, era falta de higiene total. Tudo bem, tá? Não, óbvio que não tinha tecnologia pra ter um sistema de esgoto. Tudo bem, mas, porra, precisava tacar no meio da rua. Onde as pessoas andam. Meu O ser humano não Jesus. pensa muito. Jesus, sabe, gente? Meu Deus. Idade das trevas mesmo. O homem, fomos nós que demos as condições para uma doença que se voltou contra nós. Mas você já parou para pensar qual é a sensação de contrair peste negra? O que acontece Não com o quero ser humano saber. quando ele se infecta com a doença? Não quero saber, não. Não parei de pensar, também não O quero. gripe de homem. Gripe masculina. A peste negra, na verdade, não é o nome da doença. Por incrível que pareça, peste negra é o nome dado a essa pandemia específica de peste bubônica. Essa sim é o nome da doença. Já tivemos outras vezes na humanidade uma pandemia de peste bubônica que não era chamada de peste negra. No século VI, por exemplo, em Constantinopla, mais de 300 mil pessoas perderam as suas vidas para o que ficou conhecido como febre justiniana, por conta do imperador da época, que era o Justiniano, né? Que bela homenagem pro imperador. Esse número representava metade da população da época. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis e é comumente introduzida na pele pela picada da pulga do rato, que é o reservatório do bacilo. O rato é o reservatório, não a pulga. O período de incubação, que é o momento em que a bactéria está ali no seu organismo fazendo o reconhecimento de gramado, dura de 2 a 6 dias. Depois disso, a pessoa já começa a se sentir um pouco mal. Pode ter febre, dor muscular, dor de cabeça, calafrios e náuseas. Basicamente igual qualquer outra doença. A diferença é que, basicamente, depois que a bactéria fermenta ali no seu corpo, ela gera uma inflamação que cria um inchaço chamado de bulbão. E é daí que vem o nome peste bubônica. Esse bulbão nada mais é do que uma linfonodomegalia. Quem Misericórdia. não sabe o que é uma linfonodomegalia? Você não sabe o que é? É claro que eu sei. Coisa simples. Uma claro. linfonodomegalia é um inchaço dos linfonodos. E o linfonodo próximo da picada da pulga tende a inchar. O bagulho crescia tanto que podia chegar do tamanho de um limão ou de uma laranja e aumentavam com a formação de pus no interior. Isso fazia com que o paciente desenvolvesse manchas roxas ou pretas na pele, que eram chamadas de petequias. E foi por conta dessas manchas escuras que a doença nessa época passou a ser conhecida como peste negra. Em alguns casos, a peste negra podia afetar também os pulmões, resultando em sintomas parecidos com a pneumonia. A combinação de todos esses sintomas tornavam a peste negra uma doença extremamente angustiante e dolorosa. Nessa época, as pessoas não tinham a menor noção de como lidar com isso. Era no máximo ali 2 Pai Nosso e fé no Pai. This is no ordinary illness. Vamos rezar. It is disgusting and painful. Its victims fall into terrible fever and dark despair. Nossa, que pavor. Initially, it would have been difficult to tell the early symptoms of Black Death from a very heavy flu-like, what we would consider to be flu-like symptoms. Fevers, chills, and the high temperature. E a galera morria de gripe, né? There would be a second stage where the development of the welts, the swelling of the buboes. Na época, uma técnica muito usada era a sangria, onde era tirado uma enorme quantidade de sangue que eu te falei, do seu corpo do sanguessuga, para que ele produzisse novo sangue. Já foi registrado o uso de ervas e substâncias naturais para tentar amenizar os sintomas, mas tudo isso sem efeito. Alguns já acreditavam que o laxante era o melhor remédio, pois fazia o seu corpo eliminar as impurezas, mas também não tem nenhuma eficácia comprovada. Os caras já não têm banheiro e ainda tomam uma parada para se cagar ainda mais. Toda essa junção de fatores fazia com que alguns indivíduos morressem rapidamente, em questão de dias, assim. Mas algumas outras pessoas poderiam demorar semanas ou meses para morrer. Isso porque nenhuma doença tem 100% de taxa de mortalidade. A condição da saúde geral da pessoa, a quantidade de cuidados médicos e a resposta imunológica individual pode fazer com que essa taxa de mortalidade caia. A estimativa é que durante a pandemia de peste negra, a taxa de mortalidade permaneceu acima de 50% no geral. E em algumas comunidades específicas chegou a 90%. E não pense que essa doença simplesmente desapareceu. Até hoje ela existe. No Brasil, segundo o Hospital Albert Einstein, pelo menos 15 mil casos de peste bubônica são registrados todos os anos. É porque tem pulga até hoje, então tipo assim... For 3 horrifying years between 1348 and 13... Desculpa, meu Deus. Deu até aqui uma... Nossa Senhora. Então, os lugares mais pobres, mais afetados, as pessoas morriam mais, né? Tava mais contaminado. Mais propícios a esse tipo de vírus e essas coisas. Nossa Senhora. Eu tô muito gripada, gente. A Rai também. Não.
Não é peste negra, é apenas gripe. Isso. Carol passando peste negra pra Pelo vocês amor aí. de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Anos. For 3 horrifying years between 1348 and 1350, the Black Death pushed medieval man to the brink of an apocalypse. The living expected only death. Everywhere, graveyards were choked with corpses. The scale of death persuaded those who lived, weeping and lamenting through the bitter events, that the last judgment had come. Nesse Meu momento, Deus. a Europa estava começando Eles sempre a ter um acreditavam crescimento nisso. populacional acelerado, como eu falei. No século XII, a população europeia chegava a 300 mil. Mas foi mal, mas se eu estava na Idade Média, onde o clero e a Igreja Católica tinham muito mais influência do que eu tenho hoje em dia, Ah, não, sim, entendeu? O que eles porque- falavam era aquilo e acabou, né? Porque eles estavam dentro do governo. Eu iria E acreditar tivesse também. isso, eu com certeza ia achar que era o juízo final também. Isso aí, com Também. certeza. Eu falo, é isso, chegou nossa hora, guys. É o juízo final, com certeza. Pô, há 1000 anos atrás... Populacional acelerado, como eu falei. No século XII, a população europeia chegava a 300 milhões. No século XIII, esse número beirava os 450. Já no século XIV, a população europeia era de 150 Cara, milhões. olha O isso, século mano. XIV foi simplesmente assolado pela peste negra. A população europeia foi reduzida em 1/3. Em um certo momento, os corpos eram colocados do lado de fora das casas, ocupando as ruas, onde ele seria recolhido e transportado ao cemitério. Em 1348, a doença chegou na França e na Inglaterra. Também chegou na Suíça e na Hungria. Em Londres, foram construídas fossas para enterros coletivos. No entanto, com a superlotação por conta das inúmeras mortes por dia, os cadáveres começaram a ser despejados nos rios. O alto número de mortes impactou diretamente na economia e na Água. agricultura de toda a Europa. A crise não se limitava apenas às mortes, mas também na distribuição e produção de alimentos. Nesse cenário tenebroso, a população se sentia como se estivesse sendo punida por Deus, ou até mesmo vivendo o próprio apocalipse. A igreja se encarregou de explicar e orientar a população sobre os melhores métodos que eles acreditavam servir para evitar Ai, a meu Deus. peste. Segundo a própria igreja, a doença era um castigo enviado por Deus para punir os pecados da sociedade. Nossa 400 Senhora. miles to the south, in Avignon, France, A igreja Pope sempre- Clement VI, God's representative on earth, Não, é que... considers his own Mano, prospects. nessa época... For 1,000 Vai ser years, impossível his passar. holy Meu Catholic Deus. Church has lorded over Só quero pausar o vídeo, gente. Pelo amor de Deus, computador. Cara, nessa época a igreja era 100% influente no governo, no estado, tá ligado? É. O que eles iam falar? Eles não sabiam. Você acha que eles sabiam? Não sabiam, não tinham ideia de nada. Eles já estavam falando assim, ó. Eles Mano, falam não que pequem, é não pequem. castigo de Deus até pegar neles, tá ligado? Acredito eu, mas eu acredito eu também. Acho que eles deviam acreditar nisso. Se bobear, É. entendeu? Mano, é 1000 anos atrás, era muito diferente, sabe? Não tem como você comparar também. God's representative in Avignon, France, Pope Clement VI, God's representative on earth, considers his own prospects. For 1,000 years, his holy Catholic Church has lorded over king and Acima de peasant reis, alike, the greatest power in the Middle Ages. Algumas pinturas da época reproduziam a imagem de Deus lançando flechas com a doença nos humanos. O caráter súbito do castigo era representado pela queda de pessoas Credo. que tinham contato Que com horror. Deus, como os médicos, carregadores de caixão e familiares. Por fim, a Europa buscou em São Sebastião a salvação para a peste É pior bubônica. que agora, vindo pra essa parada, não faz mínimo sentido a própria igreja falar isso, que assim, que Deus nunca faria isso. Então, Eu tipo nunca faria assim, isso. é muito louco nessa... Cara, tô falando Idade Média, uma Idade das Trevas. Como é que a própria igreja chega e fala que é castigo de Deus, sendo que, pô, a gente aprende, né, que na igreja e tal, que Deus não castiga, tá ligado? Que Deus nunca faria isso. Mano, olha, cara, a Idade Média era trevas mesmo, mano. Não tem explicação pra isso aqui. Os caras falando que era... Olha o quadro que pintava, que era Deus castigando a galera. Esse quadro ficou bem feio mesmo. Que bem isso, pesado. muito pesado, mano. familiares. Por fim, a Europa buscou em São Sebastião a salvação para a peste bubônica. Essa fé se deu por conta do santo ter resistido à morte pelas flechas dos arqueiros romanos, do imperador Diocleciano. Mesmo assim, ele acabou sendo executado e se tornou um símbolo cristão. Acreditava-se que São Sebastião afastava as flechas de peste bubônica
enviadas por Deus. Com o crescimento do radicalismo religioso, a igreja se viu em uma situação lucrativa com as cruzadas e as vendas de indulgência, que era basicamente quando uma pessoa pecadora comprava o seu perdão. É importante lembrar que nesse período a igreja católica sofria uma constante perda de influência, graças a um atrito com alguns monarcas ali na França. E durante o período da peste, a igreja lucrou e conseguiu encher os cofres com o desespero da população. A população cumpria tudo que o clero mandava, como orações, jejuns e formas de penitência. Obviamente, nenhuma dessas medidas surtiu qualquer efeito para a diminuição da peste. Em meio a esse cenário caótico, a igreja e os governantes se viam em um processo constante de perda de reputação e credibilidade, porque eles mostravam que não sabiam lidar com a... Opa! Oi? Tinha travado. Volta. Tá. Hoje tá um dia difícil. Não, é esse vídeo só. Esse vídeo aqui tá satânico, esse vídeo satânico, mano. Ele tá botando, Misericórdia. Tá gerando criptomoeda ainda. Mano, mas é muito louco. Cara, realmente, acho que dos mais tenebrosos, o mais tenebroso pra mim foi a Idade Média. Porque, mano, a própria igreja, olha o que a própria igreja fazia, né? Muito louco, cara, que isso? Diminuição da peste. Em meio a esse cenário caótico, a igreja e os governantes se viam em um processo constante de perda de reputação e credibilidade, porque eles mostravam que não sabiam lidar com a peste, mesmo porque os membros da igreja e os nobres também contraíram a doença. Logo depois, iniciou-se uma onda de autopunição coletiva. Eles acreditavam que dessa forma, Deus pararia de puni-los. Autoflagelação e greve de fome eram alguns desses castigos, utilizados por um grupo de pessoas desesperadas, que só queria que tudo aquilo acabasse. Eles passavam pelas cidades pregando e criticando a conduta da igreja. Essa prática se espalhou e ganhou adeptos em muitos lugares. Assim, a igreja foi obrigada a intervir e reprimir, o que não agradou muito a população, que já estava deprimida e sem esperança com qualquer outra autoridade. Esse sentimento de desesperança e depressão refletiu na produção artística da época, como os poemas mórbidos muito populares neste e nos séculos posteriores. A figura da morte como um personagem inevitável era cada vez mais comum em contos, livros e peças teatrais. Uma das obras artísticas mais conhecidas na época foi A Dança da Morte de Michael Wohlgemuth. Essa gravura retrata a ideia de que não importa quem você é ou o que você faz, mas no fim, todos nós vamos dançar a Dança da Morte. Outra peça importantíssima da época foi o Decamerão de Boccaccio, um ensaio de 100 novelas contadas por 10 pessoas que tentavam fugir da peste negra. Uma trama com paixão, tragédia e tudo o que há de pior na Idade Média. Tudo! Tô deixando só tudo! Aqui aí você vem a deve ter máscara. entendido que ninguém tinha a menor ideia do que estava fazendo. O caos e o desespero tomaram controle da vida das pessoas. E o sentimento coletivo de desesperança pairava no ar. Mas algumas autoridades de pequenas cidades europeias tentaram implementar medidas diferentes para o controle da peste. E dentre elas, a que mais deu certo foi a quarentena. Só de ouvir essa palavra já me dá uma vontade de assistir uma live do Casimiro. A quarentena foi empregada nos portos da Europa lá no início dessa história. Os barcos tinham de ficar 40 dias isolados, para que só assim os tripulantes pudessem desembarcar. Isso deu bom e mostrou que a quarentena é uma medida muito efetiva, mas ela costuma funcionar melhor quando você não está doente. Quando ela começou a ser implementada individualmente, as coisas começaram a ficar estranhas, porque a eficiência simplesmente abaixou. Isso acontece porque quando ela começou a ser implementada, quase todo mundo já estava contaminado, mas não sabia, né? E realmente não tem muito o que fazer. Algumas cidades, ao invés de fazer quarentena entre os seus moradores, preferiu impedir a entrada de estrangeiros em seu território, que foi mais eficiente, já que na maioria das vezes o contágio podia acontecer de duas formas. Ou a doença chegava por pessoas que estavam fugindo da peste, mas que já tinham sido contaminadas, ou através de pessoas que participavam desse comércio entre as cidades e que muitas vezes traziam a doença com ela. Só que essa atitude de isolamento social contribuiu muito para o aumento do racismo e da xenofobia, prática que continuou mesmo após o fim da pandemia. Em cada lugar da Europa aparecia alguém tentando colocar a culpa da peste negra em um grupo marginalizado. Assim, ocorreram alguns ataques contra os chamados povos romani, que eram pejorativamente chamados de ciganos. E isso também aconteceu com os judeus. Muitas comunidades judaicas tinham até hoje isso é realmente... Até hoje a pandemia que aconteceu agora ainda teve xenofobia e racismo. Você então, pensa que 1000 anos depois o ser humano ainda faz a mesma coisa, né? Que realmente agora o coronavírus, que tudo que foi falado dos chineses, né? E fizeram com os chineses, dos chineses que moravam fora da China, pô, agrediam, xingavam. Então, assim, mesmo 1000 anos depois, a xenofobia não evoluiu, né? A xenofobia ainda tava aí, né? Isso que é o mais doido, 1000 anos depois.
Pois é. Como se, tipo assim, como se a China tem 1 bilhão e meio de pessoas. Como se todos 1 bilhão e meio de pessoas fossem responsáveis, né? Como é que funciona a mente do ser humano? Não tem como entender, né? Mas tá aí ainda, não mudou muita coisa, não. E alguém tentando colocar a culpa da peste negra em um grupo marginalizado. Assim, ocorreram alguns ataques contra os chamados povos romani, que eram pejorativamente chamados de ciganos. E isso também aconteceu com os judeus. Muitas comunidades judaicas tinham uma taxa de mortalidade menor do que muitos dos seus vizinhos cristãos. Os antissemitas afirmaram que os judeus espalharam intencionalmente a doença, contaminando poços, rios e fontes. Isso ganhou forças graças a um hábito religioso judaico de sempre lavar as mãos antes das refeições, o que fazia eles evitarem possíveis situações de contaminação. Esse fato fez com que a população achasse que os judeus meio que sabiam que tinha alguma coisa ali naquela água e era por isso que eles evitavam ela. Outro grupo muito afetado foram os infectados por outra doença, a hanseníase. Em alguns lugares, essa doença ficou conhecida como lepra. E por ter a sua aparência muito parecida com a da peste negra, algumas pessoas começaram a espalhar erroneamente que elas tinham a mesma origem. Durante muito tempo, a maior incentivadora para esses ataques foi a igreja, que buscava um culpado para tudo isso que estava acontecendo. E dentre os grupos mais afetados, o grande alvo foram os judeus. Acreditava-se que eles deveriam ser excluídos da sociedade para que essa peste terminasse. Essa ideia foi alavancada pelo preconceito e por pessoas que pegavam empréstimos dos judeus e não tinham ou não queriam pagar de volta. A perseguição iniciou na época em que a peste bubônica chegou ao sul da França, lá em 1348, onde muitos judeus foram queimados vivos. No total, foram exterminadas mais de 60 grandes comunidades judaicas, além de outras 150 de menor porte. Isso fez com que ocorresse um grande êxodo dos sobreviventes para regiões como a Polônia e a Lituânia, e eles se mantiveram nesses países, o que séculos depois iria culminar no extermínio promovido pelos nazistas nesses mesmos locais durante a Segunda Guerra Mundial. É o que eu disse, judeu não tem um segundo de paz. Meu Deus, que horror! King Casimir the Great. The legends are that he fell in love with a Jewish woman called Esther. And it was out of love for her that he issued this bull of protection to the Jews of Poland and invited more Jews into Poland. Bonito, né, pelo menos. One of the ironies is it pushed the German Jewish community toward Poland. And 700 years later, that sort of came full circle again, with the same group of Germans. Com a ineficiência dos massacres a essas minorias, a igreja se via em uma situação crítica, com cada vez mais questionamentos sobre os métodos de controle dessa doença. Nesse contexto, a igreja recorreu a uma consultoria da Universidade de Paris. Nessa época, não existiam muitas universidades, muito por conta de conflito das instituições de ensino com a igreja. Porém, algumas universidades como a de Bolonha, Paris, Montpellier e Oxford conseguiram impor gradualmente a sua aceitação. E foi da Universidade de Paris que surgiu a primeira teoria científica sobre a peste. Segundo essa teoria, a peste era transmitida pelo ar contaminado pelos fenômenos naturais, que eram causados pelas conjunções de planetas e cometas. Acreditava-se que a conjunção entre Júpiter e Marte trouxe a peste, já que Júpiter teria formado vapores no ar por ser quente e úmido, já Marte teria inflamado os vapores por ser quente e seco. E esse vapor... Pô, eu acho que... Desculpa, mas eu acho que é muito mais fácil você pensar que é culpa da falta de higiene e da poluição... Do que dos cosmos. Do que do Júpiter e Saturno, mano. Como que eles chegaram a essa conclusão, mano? Os caras queriam explicar tudo com física na época, mano. Descobriram a física, tá ligado? Tava recém-descoberto. É a física, é o planeta. Tava recém-descoberto, pô. Tem que utilizar, então, né? Tem que utilizar o conhecimento recente, pô. Por ser quente e úmido. Já Marte teria inflamado os vapores por ser quente e seco. E esse vapor inflamado causado pela conjunção desses planetas seria o causador dessa doença. Os caras já nessa época estavam contaminados por uma doença muito pior do que a peste negra. O horóscopo. Com o avanço dos meios de controle de contaminação, surgiu a imagem que representa a peste até hoje. Médicos com máscaras semelhantes à de um bico de pássaro. Isso é doideira. Eles utilizavam esse bico para colocar ervas aromatizantes. Naquele período, a teoria mais aceita era a teoria miasmática. Você não sabe o que é teoria miasmática? É a teoria que fala que toda doença tem origem nos miasmas. Mas você não sabe também o que é miasma?
Pô, mas você não sabe de nada também. Miasma Foi mal, literalmente desculpa. um fedor causado por decomposição. Esse cheiro seria tão desagradável que causaria um desequilíbrio no paciente. E acreditava-se que esse perfume forte poderia proteger da peste. Por isso, as ervas aromatizantes nas máscaras dos médicos, que mesmo assim morreram em grande número. Além Cara, disso, porque... Não, eu sou obrigada a pausar aqui. Como tipo assim, os caras estão vendo que tá... morreram Ô, inferno, desgraça. Os caras tá vendo que tá fedendo, que tá mal higienizado, que tá sujo. E em vez deles limparem, eles usam máscarazinha com cheiro? Porra. Você tá entendendo aqui o meu ponto? Por que em vez de usar máscarazinha com cheiro, não limpa? Porque o ser humano é preguiçoso. Só de pensar em limpar isso tudo ia dar uma trabalheira. Meu Jesus Cristo, gente. Poxa vida. Com todo respeito, mas Nossa Senhora. Mas estão todos mortos, cara. É o horóscopo, são os cosmos. São os cosmos, eu falei. Além disso, outros métodos eram usados pela população, como fogueiras em encruzilhadas, na tentativa de interromper a contaminação. As casas dos doentes eram isoladas e seus pertences eram queimados. As janelas eram trancadas para evitar o ar contaminado, cadáveres eram enterrados espalha no fogo. E a limpeza das ruas e mercados foi intensificada. Apesar da teoria miasmática não ter uma comprovação científica eficaz, ela, de uma certa forma, reduziu a contaminação por conta da higienização dos locais. Hoje, é muito fácil a gente olhar para toda essa situação e pensar, mano, como é que os caras só não fizeram o básico? Mas para nós que já conhecemos a fundo essa doença, é muito fácil julgar. As pessoas não tinham a menor ideia de onde vinha a peste. Tem que lidar com isso na hora. De como lidar com ela. Foi somente muitos séculos depois, em 1674, que surgiu o primeiro microscópio. Nós não tínhamos a menor consciência da existência da vida microbiana antes disso. É o que dizem, né? As crises intensificam a ciência. Tá bom, ninguém disse isso, mas é verdade. Mas é verdade. Que as pessoas comecem a entrar em desespero. E o desespero faz o homem arrumar uma solução para o problema. Quando a água bate na bunda, não tem como não ficar atento. E nesse caso aqui não foi uma aguinha, não. Foi um oceano inteiro. Então é de se esperar que tenhamos feito algum progresso. Eu quero saber como que eles todos não morreram, tá ligado? Soluções de cura não estavam tendo muito efeito, algumas outras soluções secundárias começaram a funcionar. Uma delas, por exemplo, foi a de cortar os bulbões que cresciam graças à peste. Isso fazia com que a secreção saísse e ajudava no tratamento da doença. Se fosse hoje em dia ter ASMR espremendo bulbões. Eles basicamente cauterizavam com ferro quente, alguns aplicavam folhas de repolho ou sanguessuga, Imagina alguns outros só cortavam a parada com a navalha mesmo e foda-se. Mas isso não foi o suficiente para mudar o destino final dos pacientes. Diferentemente do que muitos imaginam, a doença ia e voltava com o passar do tempo. Só no século XIV, várias epidemias voltaram a ocorrer em lugares diferentes, como Inglaterra, França, Bélgica e Itália. A mortalidade desses países nunca mais seria igual à dos fatídicos anos de 1347 a 1351. A doença começou a perder força a partir da estruturação das cidades europeias, como um maior acesso da população a saneamento básico, água encanada e mudanças de hábitos ligados à higiene pessoal. Atualmente, é possível tratar a doença por meio de antibióticos. Porém, mesmo nos dias modernos, a peste bubônica ainda é uma doença extremamente agressiva, podendo levar o paciente à morte. Com quase 200 milhões de mortos vítimas da peste, a Europa se viu em um esvaziamento populacional de quase 40% de sua população. Essa perda teve um impacto direto na sociedade e na economia, causando uma escassez de mão de obra e mudanças nas estruturas sociais. Com a falta de trabalhadores, muitos camponeses migraram para áreas urbanas em busca de uma melhor condição de vida, e aqueles que seguiram no campo sofreram por uma sobrecarga no trabalho. Isso foi decisivo para o enfraquecimento do sistema feudal e o surgimento da classe média. Depois da peste, por incrível que pareça, houve uma melhora na qualidade de vida da galera, já que com a sociedade desinflada, havia menos bocas para alimentar. Isso fez o custo de vida diminuir muito, principalmente nas grandes cidades, onde os aluguéis ficaram mais baratos por ter mais casas do que habitantes. Toda essa experiência de sofrimento e contato com a morte fez o ser humano encarar uma realidade brutal. Depois de muitos anos de desenvolvimento, a humanidade enfrentou de uma só vez os 4 cavaleiros do apocalipse: a guerra, a fome, a peste e, por fim, a morte. A peste negra deixou marcas profundas na nossa história que são sentidas até hoje. Essa pandemia forçou o desenvolvimento da sociedade, nos fez dar saltos que não conseguiríamos antes e marcou para sempre a humanidade e o mundo como nós conhecemos. Talvez, até hoje, nós não tenhamos passado por uma experiência tão devastadora quanto foi a peste negra. Não.
Muito bom vídeo. É muito bom. Eu gostei do canal desse cara. Pô, ele explica muito bem. Realmente, o jeito que ele explica é muito dinâmico, é bem legal. Like, se inscreve no canal clicando. Mano, porque ele não deixa, tipo assim, chato o vídeo, ele faz piadinha às vezes, ele explica uma forma descontraída. Mano, agora realmente é muita coisa que eu não sabia, tá? Inclusive, eu não sabia se era por bactéria ou vírus. É bactéria. Mano, agora, mas você vê, é o que ele falou, né? É só quando o ser humano chega no limite que ele começa a mudar, né? Porque o que trouxe o saneamento básico, e aqui, saneamento básico mesmo, né? O mínimo de higiene. Lavar a mão antes de comer. Foi exatamente isso. Foi a peste negra, porque eles perceberam que isso fazia com que a doença não se proliferasse, né? Aí você vê, mano, os judeus que já faziam isso foram caçados. Queimados. Porque eles lavavam as mãos. E tinha higiene, ó. Olha que bizarro, cara. Mano, você vê como que a Idade Média, o pessoal era trevoso mesmo, sabe? Era trevas. Eu não entendo. Olha o que a igreja fez, você pensar, tipo assim... Porque a igreja nessa época era o governo, né? A igreja controlava, era acima do governo. O que a igreja falava era isso. Mais do que o rei, né? Então, mano, eles falaram que era castigo de Deus. E a galera, tipo assim, se autopunia pra não sofrer punição de Deus. Olha como a Idade Média foi o caos mesmo. É muito bizarro pensar que o ser humano já passou por essa fase. Que a gente hoje em dia, é o que eu falei, hoje em dia é a melhor época pra você nascer hoje em dia. Se você acha que hoje em dia tá ruim, pode ter certeza que qualquer época antes é muito pior. Antes era pior, exato. Agora a Idade Média, pra mim, é a pior época. Eu acho tudo tenebroso. Tudo. A medicina, as ruas, a higiene, as punições, governo, as classes sociais, porque era aquilo, era tudo dividido. Você nascia clero, você é clero. Você nascia nobre, você é nobre. Você nascia trabalhador, você era trabalhador. Você não mudava, entendeu? Exato. Era, tipo assim, era tudo tenebroso, cara. É uma época das trevas que fala, né? Realmente. As pessoas eram queimadas. Por nada. Que isso? Pois é. Foram infectados por algo pior que a peste, o horóscopo. Mas, mano, eu queria muito saber como que eles chegaram a essa conclusão. De verdade. Em vez de eles pensarem, talvez seja o mau cheiro, a falta de higiene, que tá um monte de rato. Não. Saturno e Júpiter se aliaram. Saturno e Marte estavam ali numa briga. Mano, sinceramente. Mas o ser humano sempre vai no mais além, até pensar no mais óbvio. Padrão. Muito bom, mano. Eu tô tentando ver algum comentário que fale. Faltou dizer que com a caça às bruxas e o aniquilamento dos gatos, que eram tidos como animais prediletos das bruxas, aumentou em muito a população de ratos, dificultando ainda mais a situação. Mano. Não, esse caça às bruxas. Eu fui ver. É um negócio que. Qualquer coisinha, bruxa queimada. Bruxa. Cara, você não podia ser ruiva, você não podia ter nada de diferente, tá ligado? Você era queimado. Meu Deus do céu, sério. Eu tô... Mas tá certo, ó. As crises intensificam a ciência. Toda vez que a comunidade está em perigo, ela evolui. Isso é a maior verdade. Acho que o ser humano só evoluiu quando ele viu que ele tava à beira da extinção. Mano, e até hoje me choca realmente a Europa ali, aquela parte, não ter entrado em extinção. Não ter morrido, tipo assim, muito mais gente. Porque era uma parada muito severa, muito pesada. Tava sendo todo mundo contaminado. Eu não entendo como que muita mais gente não morreu. Porque era... Bizarro. Mano. Aqui, ó. Ô, louco. Não, doideira. Doideira. Um vídeo que eu quero trazer, que eu acho interessante, é das cruzadas. Dá pra gente trazer depois. Se vocês tiverem algum tema específico aí que vocês queiram que a gente traga, comentem aí, mano. Isso. Agora deixa eu parar aqui, senão meu computador vai explodir, guys. Vai mesmo. Ele vai explodir a qualquer momento. Enfim, gente, esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Deixa aqui nos comentários outros vídeos que vocês querem ver a gente reagindo aqui no canal. Nossas redes sociais estão aqui na descrição. Pra quem quiser seguir, vão lá. Segue a gente, inscreve no canal, ativa o sininho, vídeo novo todos os dias e tchau! Tchau!